Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, mais uma semana aqui do nosso estudo sistematizado da nossa doutrina espírita, através da oportunidade que a Rede Amigo Espírita nos oferece de levar esse conhecimento a todos que desejem, né? Ou seja, está todo mundo aqui porque quer, então que bom que nós queremos estar aqui, que bom seguir esse trajeto de busca pelo conhecimento libertador aí que a doutrina espírita nos oferece. É sempre bom ressaltar que o que deve ser seguido, obviamente, é a mensagem, né? É o Cristo, não na sua figura humana, enquanto aqui encarnado, mas sim nos seus propósitos, nos seus ideais, nos seus ensinamentos. Não deve ser seguido nem eu, nem a Estela, porque nós somos apenas repassadores de informação. E a gente agradece que, mesmo sabendo de tudo isso, a maioria tem aí um carinho, uma consideração por nós aqui, que a gente sabe que não merece, mas a gente agradece muito. Só para testar então como está o som aí, parece que está tudo ok aqui. Depois quem puder dar um alôzinho. Semana passada tiveram um probleminha com o áudio aqui, uma configuração banal aqui, não dá nem para explicar o porquê. Vou até conferir enquanto a Estela fala aqui se está tudo ok com o áudio, mas deixo o meu bom dia, meu agradecimento pela tua presença e um desejo de que possamos passar essa horinha aqui, que passa ligeiro, que possa ser produtivo, que possa ser alegre, esclarecedor e, enfim, que possa ser maravilhoso, como a gente tenta fazer aí toda semana com o nosso maior empenho aqui. Se não for tão bom, não é por má vontade nossa, é só por incompetência, né? Porque a gente talvez não tenha, né, tido a felicidade de te satisfazer, mas o nosso desejo é de que isso aconteça. Um beijo grande para vocês e o bom dia da Estela para nós. Enquanto isso, eu vou pôr uma musiquinha de fundo aqui. Bom dia! É muito bom a gente poder ter essa oportunidade de buscar um pouquinho mais de entendimento para o nosso espírito. Eu não sei com vocês, mas às vezes acontecem umas coisas na nossa vida que eu tenho a impressão que eu já aconselhei, eu já vi essa situação na vida de outras pessoas e sempre falava assim: ah, por que não faz isso? Será? Por que não faz aquilo? E quando aparece na nossa vida, é tão inédito e a gente não enxerga uma saída. Então, quando você passa a estudar o Evangelho, você começa a se conhecer, a conhecer como são as diretrizes que Jesus deixou para nós. Ó. Jesus deixou assim: se você seguir esse caminho, é o caminho certo. Mas como que eu vou saber disso se eu não me interesso pelas leis, não é? Se eu não me interesso por conversar sobre as consequências? Então, esses estudos nossos aqui, eles nos levam nesse entendimento. E quando chegar aquela hora, daquele fato que você viu todo mundo passar a vida inteira, e você tiver estudado um pouco do Evangelho, você vai se sair melhor. Pode ter certeza que uma pessoa crua de Evangelho, porque quando as pessoas dizem assim, ah, eu sou ateu, que busca por espiritualidade, nada, você tem piedade dessa pessoa, porque vai chegar para ela desafios da vida e às vezes ela não vai saber lidar tão bem quanto a gente que estuda, e mesmo assim, para lidar com os desafios é complicado, né, Luciano? Mesmo estudando. Pois é. Então, que Jesus nos abençoe nessa caminhada, que possamos dar realmente as mãos um para os outros aqui. E a gente sabe que muitas pessoas fazem essa amizade, mesmo que virtual, mas é uma pessoa a mais que você gosta na vida, então a gente fica muito feliz de estar sendo aí essa ponte. Obrigado pelo carinho. Quem quiser entrar pelo Instagram da Rede Amigo Espírito, do YouTube, curtir, comentar, compartilhar, isso ajuda muito a rede. Jesus nos abençoe. Pois bem, e estamos aqui só para lembrar no canal oficial da USE aqui de Rio Preto no YouTube. Então, se você entrar aí, USE Rio Preto no YouTube, estamos lá agora nesse momento também. Estamos na Rede Amigo Espírita no canal principal, estamos na Rede Amigo Espírita Internacional também no YouTube. Estamos no canal Espiritualidade São José do Rio Preto, que é um canal que eu idealizei alguns anos atrás aí, e a gente só divulga vídeos com conteúdo espiritualista, né, espiritualizante, e muitos, a maior parte deles, todos espíritas. Eu estou devendo nossas histórias essa semana. Verdade, a Estela precisa gravar os videozinhos de 2, 3 minutinhos contando historinhas que a doutrina nos orienta. Tá aí, já tá, você mesmo se cobrou aí, hein? Não, eu vou gravar hoje. Estamos no meu Facebook pessoal, no meu perfil, no da Estela também, e no Facebook, na fanpage da Rede Amiga Espírita também. Ou seja, estamos aqui em 8 canais e também no Soul TV, aquele aplicativo que a gente mostrou para vocês semana passada aí.
Então, na Soul TV também estamos lá agora, nesse momento, ao vivo. Não estamos no Instagram hoje. O Zé Aparecido não colocou nós no Instagram aí. Gente, vamos para a nossa oração aqui que a Estela vai fazer para nós. E daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso evangelho hoje, número 93. Vem com a gente. Vamos lá. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, que cerca esse planeta com sua lei de paz, de amor, com seu vigor. Senhor, que possamos entender as suas mensagens e levá-las para dentro do nosso coração. Abençoados sejam todos aqui presentes, Senhor, encarnados e desencarnados, os benfeitores, amigos e instrutores que nos ajudam na mensagem, ajuda a gente a entender, ajudam as pessoas que estão escutando a entender, para que a gente possa realmente aplicar a condução que o Evangelho nos dá, esse guia de amor, de paz, de luz, que muitas vezes vai fazer a gente sacrificar aquele velho homem mais egoísta, mais orgulhoso, e os resultados serão sempre a felicidade. Mestre, abençoado seja todos os envolvidos presentes agora, que possam receber do Senhor e dos benfeitores amigos toda a paz necessária, todo equilíbrio e todo o amor de seu manto sagrado de luz eterna. Gratidão, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Eu trouxe um livro hoje que é um compilado das obras de Chico. E aí, quando eu fui escolher a mensagem, inclusive, a gente fica até em dúvida de tantos que tem. É de Chico Xavier, Caminho Espírita. Esse compilado traz espíritos diversos e eu escolhi uma mensagem de Emmanuel, mas eu vou ler só um trecho porque o texto do Evangelho hoje é grande, tá? O capítulo 61 do livro Caminho Espírita de Chico Xavier por Emmanuel se chama A Quem Mais Tem. Olha que bonito. A quem mais ama, amor mais amplo. A quem mais despreza, mais se evita. A quem mais serve, maior auxílio. Legal, né? A quem desajuda, embaraço maior. A quem aprende, firme lição. A quem foge do ensino, experiência mais dura. A quem trabalha, grande influência. A quem busca a preguiça, tédio maior. A quem ampara, vasto socorro. A quem prejudica, larga aflição. E continua uns trechos a mais, então quem quiser ver essa mensagem, que acho que a gente se pregar na geladeira ajuda muito, de Chico Xavier, Caminho Espírita, o capítulo é o 61, tem mais uma página para ler, mas hoje o Evangelho é muito extenso, outro dia a gente lê. Um abraço aqui também para Carmen Vieira, fazendo uma dedicatória hoje do nosso Evangelho aqui ao paizinho dela, que há 5 anos atrás nos deixou aqui deste mundo para habitar o mundo maior, né? A vida maior aí. Carmen, nossa reverência ao seu pai, viu? E meu amigo Vicente Nicola também está aqui. Enfim, todo mundo chegou agora aqui dando um alôzinho. Nosso abraço, a Silvana Vergalim também está aqui. Tive a alegria de encontrar ela semana passada. O Luciano Praciano falou que ele é um Cezanne, uma mistura de cearense com santista. Ele não tem nada a ver com o Japão, não. Ele é só um cearense santista. Ei, Lu! Adilson Martins, bom dia também. Enfim, todo mundo chegou aqui agora. Se por acaso não falei o seu nome, me perdoe. Não foi por nenhum tipo de perseguição, não, gente. É só por não ter aparecido para mim aqui mesmo, tá? Vamos lá, então, para o nosso evangelho. Deixa eu colocar aqui a nossa tag aqui, que hoje está combinando com a minha cor de camiseta. Nossa tag azulzinha aqui, ó. Hashtag 93, o duelo, finalizando a segunda parte do nosso estudo aqui. Do nosso O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa versão aqui que eu gosto muito desse espiralzinho aqui, ó. É gostoso. É gostoso demais. Hoje estamos seguindo o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, finalizando o nosso capítulo 12, para entrar então no item 13 aqui, ditado por um espírito protetor em Bordeaux no ano de 1861. Quem tiver com o Evangelho aí, me acompanhe na leitura. Vem comigo, como dizia o Goulart de Andrade. Lembra do Goulart de Andrade? Nossa, programa
Comando da Madrugada. Ei, Goulart de Andrade, saudoso Goulart de Andrade. Vem comigo. Vamos lá, gente. O duelo, como o que outrora se chamava juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis, entretanto, se visseis os dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro em brasa para decidir a sua disputa, dando razão ao que melhor se saísse da prova? Chamaríeis de insensatos a esses costumes, pois o duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em virtude de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio, cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar. Mas isso não é, embora sob outra forma, uma volta ao juízo de Deus da Idade Média? E lembre-se que, naquela época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome do juízo de Deus revela uma fé ingênua, é verdade, mas sempre uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar sucumbir um inocente, enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho! Quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e a humildade, de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensino? Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração do homem. Vamos então agora ao item 14, ditado por Francisco Xavier, em Bordeaux, 1861. Que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem, ou se eu não a pedir àquele que me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra, dita muitas vezes sem intenção, ou inteiramente inofensiva, por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere. Respondeis de maneira áspera, e a provocação está feita. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Que contas prestareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido, à mãe o seu filho, aos filhos o pai, e com ele o seu sustento. Certamente, aquele que ofendeu deve uma reparação. Mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de queixar-se? Quanto ao ofendido, convenho que pode, às vezes, sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em causa. O coração foi magoado e ele sofre. Mas, além de ser estúpido jogar a vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta não subsiste, seja qual for? O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo? E se verdadeiro, deve ocultar-se no silêncio? Só restaria, pois, a satisfação da vingança praticada. Triste satisfação que frequentemente
já nesta vida, deixa causticantes remorsos. E se for o ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima: não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de discórdias, com elas, as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre povos. Penúltima leitura. Item 15 do capítulo 12, ditado por Agostinho em Bordeaux, 1861. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo fútil, joga a vida que Deus lhe deu e joga a vida do seu semelhante, que só pertence a Deus, este é 100 vezes mais culpado que o miserável que, levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, introduz-se numa casa para roubar e mata o que tenta impedi-lo. Porque este é quase sempre um homem sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente. O outro, com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de desespero. O duelista não tem por desculpa o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação sempre há tempo de refletir. Ele age, pois, fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado, para matar com segurança o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso o que justifica o duelo aos olhos do mundo, que o considera como ato de coragem e desapego à vida. Mas haverá realmente coragem quando se está seguro de si mesmo? O duelo, resto dos tempos de barbárie, quando a lei era o direito do mais forte, desaparecerá com uma apreciação mais sã do verdadeiro problema da honra, à medida que o homem adquirir uma fé mais ardente na vida futura. Item 16 e último é uma nota. Os duelos se tornam cada vez mais raros. E se ainda vemos, de tempos a tempos, dolorosos exemplos, o seu número não pode ser comparado ao de outrora. Um homem não saía de casa antigamente sem prever um encontro, tomando sempre as precauções necessárias. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos era o uso do porte habitual, ostensivo ou disfarçado, de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse uso revela o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir-se a sua graduação, desde a época em que os cavaleiros só saíam com armaduras de ferro e de lança em punho, até o simples uso da espada, que depois se tornou mais num ornamento, num acessório de uniforme, do que arma agressiva. Outro sinal do abrandamento dos costumes é que, antigamente, os combates pessoais se davam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo, e hoje se ocultam. A morte de um homem é hoje um acontecimento que provoca comoção. Antigamente, não se lhe dava atenção. O Espiritismo extinguirá esses derradeiros vestígios da barbárie, ao inculcar nos homens o senso da caridade e da fraternidade. E vamos então ao comentário da Estela. É muito bonito esse final, quando traz para nós uma reflexão de quanto tudo já mudou hoje. Já já eu chego nele. Vou voltar um pouquinho atrás ali, quando Santo Agostinho fala para nós, mais uma vez lembrando. Última vez que a gente estudou o duelo, né, semana passada, porque como são 6 tópicos, a gente dividiu eles para não ficar muito longo,
Quem chegou hoje aí e não estudou o duelo, é um capítulo, particularmente, vou contar para vocês que quando eu não estudava o evangelho, eu só fazia o evangelho, e eu abria e caía no duelo, vocês acreditam que eu pulava? Que eu falava, isso aqui tá desatualizado. Você levava a coisa a Ao ferro e fogo pé, ali. não tirava o espírito da letra, levava ao pé da letra. E hoje nós entendemos que a gente tem que estudar tudo, principalmente o que foi dito até por Jesus, por uma interpretação dos dias de hoje. E aí, quando Santo Agostinho diz assim, ó, acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz, que cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de desespero. Quem sou eu nessa parada aí? Quem é você, Luciano? O duelista é mais culpado, então. Sabe quando você é o duelista? Quando você se inflama de um desejo, de uma vaidade, de querer se impor em cima de alguém, ou de um desejo de vingança, de não, eu vou falar tudo, você vai ver, hoje eu vou falar, eu vou expor a pessoa na frente dos outros. Você planeja, você arquiteta palavras que vão ferir. E no sentido de não haver mais duelo que mata, que assassina hoje, você está assassinando, às vezes, o desejo de viver dessa pessoa, pelo menos momentaneamente. Eu não vou ferir tanto, não, vou falar umas verdades. Essas verdades, se você arquitetar elas, você já viu alguém falar muitas verdades, só se às vezes você falasse para Jesus, mesmo assim ele não se vingava, ele dava um ensinamento que colocava a gente no chão. Mas quando você diz muitas verdades na cara do outro, isso arquitetado de ferir, não, eu vou falar porque a pessoa precisa escutar. Você está com desejo de ferir, vai vir um contra-ataque. E é no contra-ataque do jogo que se faz o ponto, que se faz o gol. No contra-ataque tá mais fácil de o outro também te ferir. E mesmo na avaliação, você André vem e fala, vou falar tudo para a Estela hoje. É isso, aquilo. Eu também tenho uma arma no bolso. Guardei aqui um dia que ele fez alguma coisa errada, e aí eu dou o golpe final, mas quem me provocou foi ele. Sabe aquilo lá, quando nós éramos pequenos? Talvez hoje nós não temos mais isso. Mas a maioria é assim, quem foi que começou essa encrenca aí? Ô mãe, foi ele que começou. O que começou era sempre o mais culpado. Eu não sei hoje, gente, como vocês estão educando filhos de vocês. Mas na minha época era bem assim. Quem começou era o que mais levava a culpa. E é dessa maneira que funciona mesmo. E às vezes quem começou, vamos colocar que é aquela pessoa que ao longo de uma década de convivência, um parente, um colega de trabalho, um vizinho que há uma década de convivência, ele começou uma vez por semana, ele dá lá um tirinho, cutuca, fala mal, é agressivo, faz coisas para provocar. Vamos supor que um dia você chegou no seu vizinho, com muito cuidado, disse, senhor, por favor, você poderia baixar o som? 3 horas da tarde, vamos colocar aqui o horário até que meu pai e minha mãe dormem, né? Minha mãe nem dorme, tadinha, mas assim, descansa, né? São idosos. 3, 4 horas da tarde. Aí você chega com muito cuidado no vizinho e fala, por favor, nesse horário, o senhor podia baixar um pouquinho o som? Porque eles, né, costumam tirar uma sonequinha ali no final da tarde. Sabe que o vizinho, se ele for uma pessoa com o orgulho extremo, que é mexer na vaidade dele. Tem alguém aqui querendo impor alguma coisa a mim, mesmo que eu fui com o maior cuidado, ele vai pôr o som mais alto. Deu 3 horas da tarde, aí que ele aumenta o volume mesmo. Existem pessoas assim? Sim, existem. E aí, o que ela está fazendo com isso? Então, foi premeditado. De propósito, aquele horário, a pessoa faz isso daí. Vocês acreditam que nós atendíamos um bairro, nós atendemos ainda, o bairro Bela Vista aqui de São José do Rio Preto, com alimentos, né? Tem os nossos assistidos lá, o pessoal que a gente ama demais. E quando era um ponto antes do que nós atendemos hoje, vocês acreditam que toda reunião nosso, o vizinho, talvez por não gostar do nosso encontro ali, que vamos com camiseta espírita, não entendo por quê, ele aumentava o som? Na hora da nossa prece, na hora do nosso estudo, e inflamava todos ali, o pessoal que queria ouvir o que a gente estava falando. E aí chegou um dia
em que nós estávamos distribuindo chocolate para as crianças, porque era Páscoa, época de Páscoa, e as crianças desse vizinho, que ligava o som de propósito no horário do nosso estudo, começaram a pedir o chocolate. E coincidentemente, aquele dia foi um dia agora é o duelo final, Sandra. Não, porque vocês sempre aumentaram o som. Aquele dia a gente tinha caixinha de bis sobrando. E aí a gente não entregou para as crianças. A gente falou assim: pode chamar o teu pai, por favor? E aí veio o pai ali na cerca, e ele veio com uma cara que parecia assim: agora eles vão pedir para eu abaixar o som, e eu vou falar tudo que eu penso deles. Aí ele veio, eu falei: ô senhor, eu peço a permissão de dar umas caixinhas de chocolate para suas crianças, porque eles estão vendo os outros ali receberem. Eu posso dar? Né? A gente fez na maior assim, era a hora do duelo. Era a hora do golpe final da gente falar: ó, suas crianças querem chocolate, mas como o senhor ergueu o som, há um ano o senhor vem erguendo o som toda vez que a gente faz uma prece aqui, nós não vamos dar. Não, nós fomos lá e demos. Qual que é o resultado disso? Estava no livre-arbítrio do homem, ele poderia continuar erguendo o som, mas vocês acreditam que ele respeitou nós a partir daquele sábado? Ele nunca mais ligou o som alto no momento do estudo. Mas estava também nas nossas mãos querer vingar. Falar: não, quer saber? Agora as crianças dele vai ficar com vontade. Então, às vezes, nós temos a oportunidade de, quando veio aquele convite do duelo, estava vindo fazia um ano, que a pessoa te provoca, te provoca, te provoca, e aí chega o momento fatídico. E aí é a hora que você vai agir com Jesus. Ou não. Né? Porque às vezes a gente não pode se cobrar muito uma conduta que está fora do nosso alcance. Mas eu tenho entendimento agora do que é para ser feito. Estela, é para dar 10 passos. Mas e se eu consigo só dar 5 no maior esforço? Então deu 5. Agora, se eu sei que é para dar 10 e eu continuo na estanca, aqui, ó, não, estacionei, não vou para lugar nenhum. Aparece aquela mula que empaca, aquele burro que o pessoal coloca 1 quilo a mais nas costas dele, ele fala: não vou. E aí a pessoa é convidada para o duelo naquele momento e ela fala assim: eu não vou dar nenhum passo a mais na minha evolução. Então presta atenção. Primeiro, se é você que está premeditando o que você vai falar e o que você vai fazer, de propósito. O Oceander gosta de... Ontem, acabei de descobrir uma coisa, gente, que eu não sabia. O Oceander sempre come inhame. Vocês conhecem aquela raiz inhame? E ontem, eu sempre fiz inhame, porque a Lara gosta muito, meu pai gosta. E nunca percebi que ele não gosta, porque sempre no pratinho dele tinha umas 2 bolinhas de inhame ali, quadradinho, né? E ontem eu montei o prato dele, então eu montei com uma porção de inhame que eu como. Ele olhou assim: que é isso aqui? Eu falei: inhame, amor. Ele falou: eu não gosto, né? Mas eu sei que faz bem, então vamos comer. Eu falei: já pensou se eu sou uma pessoa que fala assim: ele não gosta de inhame? Vou fazer inhame 3 vezes na semana, pensando tortura e você. Aprender como gostar mais, né? Existem pessoas que fazem as coisas premeditadas. Aquela pessoa que você convive que diz assim: ó, frita o ovo para mim, mas não quebra a gema não, tá? E você quebra de propósito. Vai comer com a gema quebrada. Ó, frita o ovo, mas não deixa mole não, que eu não gosto de mole, hein? Aí é que você deixa mole de propósito. Sabe essas pequenas coisas que você faz de propósito, totalmente desnecessário? É o convite do duelo que você faz dentro da sua casa. Poxa, você não quer ter um relacionamento bom, saudável e feliz? Por que você fez aquilo de propósito? Às vezes você vai conversar no WhatsApp, aí eu e você, assim, tem um ponto de vista diferente de alguma coisa. E ele tá tentando me explicar, eu tô tentando explicar para ele. Aí a pessoa faz, sabe o quê? Manda um joia assim, ó. Isso é um convite para o duelo. Esse, assim, é um cala-boca. São pequenos detalhes que, no fundo, você sabe que fez para desagradar. E aí o evangelho vem e diz assim, ó, é você o culpado, porque você premeditou. E se o outro se irritou com o joinha, então? Se irritou com o joinha. Você sabia que você pôs o joia para acabar com a conversa. Põe um ainda, né, Luciana?
A gente tem regra de etiqueta de WhatsApp. Falar em caixa alta, você tá gritando. Colocar um joinha no final da conversa que é assim, tá bom, você venceu, vai, cala a boca, otário. Então a gente sabe o que faz. É premeditado aqui dentro o outro sente. E aí, quando tudo vier à tona, no dia do duelo, e alguém te ferir, sabe quem é o culpado maior? É quando você começou lá atrás, com pequenas coisas. Eu descobri então que não é para temperar a salada agora. Isso aí é bobeira que eu tô falando, nem existe isso aqui em casa. Eu gosto mais de limão do que vinagre, mas vai comer vinagre, porque eu quero colocar vinagre na salada. Pequenos, bobeiras assim, ó. Fulano, não sei, esse tapete aqui, esse tapete escorrega, mas eu comprei esse tapete, eu gostei desse tapete, agora que eu vou colocar esse tapete aqui, que escorregue, que preste atenção, então não pode fazer isso. É convite para duelo. Tudo que você faz e sabe que o outro não gosta e faz, é convite para o duelo. Então, o dia que a pessoa te der um golpe final, sabe o que pode ser um golpe final? Vocês já viram aquele relacionamento, aquele casamento que chega assim, ó, Ciana, do nada, a pessoa pediu o divórcio para mim. Do nada. A pessoa deu o golpe final. Mas de um duelo que você está convidando faz muito tempo. Com bobeirinhas. Bobeirinhas. Sabe que o outro não gosta, vai lá e faz. Sabe que o outro não gosta, vai lá e faz. Eu tô brincando com essa história de comida, mas isso é sério. Muitas pessoas fazem pro outro comer o que o outro não gosta. Homem e mulher, né? Porque a gente sabe que tem muito cozinheiro bom aí. Custa fazer o que o outro gosta para ter uma convivência mais pacífica? Aí você vai lá naquela reunião de família, você sabe o que você vai falar para sua sogra que vai ferir. Você sabe o que você vai falar para o seu cunhado que vai ferir. E aí sabe o que você faz? Você escolhe o momento certo para dar aquela pinceladinha. É convite para o duelo. Então, não fique pensando que lá no dia final, que o duelo vai se estabelecer numa briga, a pessoa vai te falar uma coisa que vai te ferir muito na frente de todos. Você vai falar, ai, como me feriu. O primeiro, quem foi que provocou o duelo, é o mais culpado. Então foi você, às vezes lá atrás, que começou com aquelas cutucadinhas, uma beliscadinha aqui, um negocinho ali, e alguém vem e pau, e você fala, eu sou vítima. Não. Eles vão mostrar para você, ó, desde o início. Ó, lembra aquele dia, lá em 1995? Então, ó, você fez isso. Aí em 2000 você fez de novo, 2005. Aí chegou em 2023, ano que vem ainda, você vai levar uma panetonada na cabeça, porque reunião de família de Natal sai umas encrencas, né, Luciano? Vão os panetone. E aí você vai sentir a vítima. Pensa bem, se não foi um acúmulo de convites de duelo que você fez para o outro. Aí só para terminar bem rapidinho, no final, Agostinho coloca para nós aqui, é Santo Agostinho, né, amor? Eu acredito que seja. Ele coloca no final aqui como já está tudo diferente. Ainda quando ele colocou como prosperamos moralmente, no sentido do duelo, ele disse assim, que às vezes as pessoas antes saíam de cavalo com armaduras, então eles estavam sempre prontos para duelar. E aí, na época, já não estava mais saindo de cavalo de armadura. E como estamos hoje, você só pode ter cavalo hoje se for como se fosse um pet. Não pode ter mais serviço animal. Olha o tamanho do progresso de uma época para outra. Um se vestia de armadura e muitas vezes o outro feria o cavalo, porque é o primeiro... Bom, eu vou ferir o veículo. É igual quando tem uma perseguição policial, o policial atira na roda do carro para capotar. O pessoal fazia isso com os cavalos. E aí passou na época que Kardec trouxe para nós a codificação, 150 anos atrás, que o cavalo, já no pessoal que andava de cavalo, era para trabalho do animal que não era mais armado para luta. E agora chegamos no momento, de lá para cá, de cá para lá, chegamos de um momento em que nem trabalho o animal pode ter mais. Olha que bonito o progresso. E onde vai chegar, então? Vai chegar, às vezes, na descrição de Mãe de Chico, que fez em Cartas de uma Morta, em que os cavalos, eles
eles quase que entendem o que você fala. É como se fosse um cachorro, de tão inteligente, de tão dócil. E aí a gente vai entender que realmente é aquela criatura linda, gigantesca, que veio para auxiliar, só que você não precisa mais judiar, como que é hoje, já tem lei para isso, né? Se você vê alguém batendo um cavalo, chicoteando, fazendo levar uma carroça grande, pesada, você liga para a polícia, inclusive, que fica mais fácil. E eles notificam essa pessoa e às vezes fazem até a apreensão do animal. Então, para a gente entender e nunca, nunca dizer assim, o mundo está cada vez pior. O mundo não tá, gente. Você olha e fala, oh, nossa, gostei da esposa do Oceano ali, essa casa dele ali, vou chamar ele para um duelo, porque aí eu fico com tudo. Olha que absurdo. E ainda Santo Agostinho diz aqui que nem o pessoal nem ligava. Fala, o fulano morreu no duelo? É. Depois passou o momento que, quando Kardec escreveu, já estava assim, nossa, mas que chato isso, olha, fulano já estava comovendo as pessoas. E hoje? Hoje já é um absurdo. E que momento a gente quer chegar, então? Onde nós não vamos duelar nem aqui, ó, no bate-boca. Quem dirá com uma espada, que para nós já é um absurdo. Então é isso aí, gente, que isso nos dá esperança, não é? Que tá cada vez melhor, sim. E eu faço parte disso, você faz parte disso. Nós fazemos parte disso porque estamos estudando aqui, ó. Não é nada para ganhar dinheiro, não. Não é nada para ficar fisicamente melhor. É para melhorar o espírito. Então nós fazemos parte dessa melhora também. É isso aí. Gente, falando do duelo, uma coisa que eu até anotei aqui nos meus estudinhos aqui, uma coisa que deu um exemplo muito legal é aquela história de você imaginar um indivíduo aqui, como disse o espírito protetor, mergulhando em água fervente, ou então abraçando ali uma espada em brasas, quer dizer, o indivíduo sempre vai se ferir. Quando você... É um cabelinho? Se você vive aí de dar estocada no outro, sem dúvida nenhuma, a comparação aqui é muito sábia. Você está mergulhado em água fervente e não está percebendo. Até usando o exemplo, como algumas pessoas comentaram aqui, o Luciano Praciano comentou, quem mais comentou aqui? Teve outros amigos que comentaram aqui em relação, hoje em dia, a essa problemática da política que a gente vive. Eu percebo que essa polarização que existe, ela tem um certo grau de estar dentro de uma linha de processo, para que nós, em um dia, compreendamos a necessidade do respeito, mesmo que você tenha divergências. Quando nós entramos em duelo com os chamados adversários, de uma forma desrespeitosa, mostra um despreparo, mostra um distanciamento do evangelho e mostra, assim, um absoluto desrespeito pela opinião alheia. A gente vê isso muito claramente, não somente com aqueles que são agressivos, aqueles que são aí desrespeitosos, que usam adjetivações, que usam nomenclaturas, que desejam destruir o seu oponente, o seu adversário, mas também aqueles que vivem numa linha de ironia, de deboche. Isso é um claro desrespeito, sabe, ao processo democrático. Eu acho que eu respeito muitos amigos meus, inclusive, têm opiniões políticas diferentes das minhas, mas que são respeitosos. Eles expõem o ponto de vista deles sem ferir, sem atacar, sem ironizar, sem demonizar o outro. Então percebe-se que são pessoas que têm suas convicções, mas não estão querendo duelar com ninguém. Já é diferente a postura daquele que vive cutucando, vive jogando uma frasezinha meio que maléfica, disfarçada ali, às vezes até de um bom humor. Isso é extremamente danoso para a pessoa. Porque quem lê e se sente desrespeitado, ultrajado com aquele comentário, imediatamente envia uma energia negativa para a pessoa, quer esteja ela onde estiver. Você recebe jatos que são, assim, literalmente danosos, energeticamente falando. Como nós temos aí um entendimento como espíritas da chamada magnetização, que Allan Kardec trouxe brilhantemente, instrução vinda dos espíritos, que existe então uma lei, né, que não tem como ser mudada, é uma lei universal de um princípio de atração e repulsão.
nós estamos atraindo irremediavelmente situações e circunstâncias semelhantes àquelas que nós produzimos. Portanto, se nós somos hoje em dia os duelistas da era moderna, os indivíduos que estão sempre em conflito, estão sempre em ironia, estão sempre desagradando pelo prazer de querer espezinhar o outro, nós somos os duelistas da era moderna. Nós não empunhamos mais espadas, nós empunhamos aparelhos, nós empunhamos teclados de notebooks, de PCs. E isso tem nos tornado... Isso alcança até mais longe, né? Pois é. Você fere alguém lá no Japão. Hoje, antigamente no duelo era individual, né? Você escolhia um para duelar ali, você brigava, distância, né? tipo assim, é eu contra o Zé lá. Vamos brigar com o Zé ali, tá? Hoje a gente briga com o mundo, até com pessoas que a gente não sabe quem são. Então eu penso assim, realmente, isso, como eu falei no início aqui, dando continuidade à minha linha de raciocínio, isso faz parte de uma evolução, porque como a humanidade carece, às vezes, de passar inicialmente por um processo de caos para poder estabelecer regras que ela mesma acaba descobrindo, regras de equilíbrio e de bom senso. Eu lembro que tempos atrás era uma coisa muito preocupante para a maioria dos pais, aqueles jogos de videogame no celular onde você andava por aí vendo, como é que era mesmo que chamava aquele joguinho, você lembra? Vendo o quê? Fala que eu sei. Que era você andava assim filmando com o celular e apareciam uns os bichinhos. Pokémon lá. Não era Pokémon, era um outro nome, que alguém vai lembrar daqui a pouco, vai me corrigir aqui. Mas assim, era uma preocupação, meu Deus, que vai ser dos nossos jovens, estão vivendo no mundo espiritual, aliás, no mundo virtual. Então, assim, agora vai ficar esse monte de jovens andando por aí nas ruas, é perigoso andar na rua procurando o bichinho lá, escondido atrás do muro, atrás da casa do vizinho. E aí passou. O pessoal ficou aí com isso aí, acho que uns 6 meses, perdeu o encanto, a molecada falou, aqui vou sair pra rua nada. Procurando um bichinho, era Pokémon? Eu não lembro o que era. Bom, enfim. Depois, se alguém puder lembrar e me corrigir e me ajudar aqui, eu agradeço. Mas, enfim, você andava com o celular ligado naquele programa, no aplicativo, no joguinho lá, com a câmera ligada. Então, você ia andando, e como você está ligado e está filmando, então ele ia mostrando que um bichinho, por exemplo, você está filmando aqui, por exemplo, minha cozinha, um bichinho escondeu ali atrás no meu fogão. Aí você ia lá para procurar onde ele estava. Então, você ficava andando pela casa, andando pelo teu bairro, e o pessoal tinha uma grande preocupação com isso. O que vai ser dos nossos jovens? Como é que vai ser e tal? Será que é Pokémon? Fernanda Barreto tá falando aqui. Deve ser Pokémon. Eu não me liguei muito na época no nome, assim, eu não lembro. Mas o pessoal ficou assim, estarrecido. Isso já deve fazer quase uns 10 anos já, né? É Pokémon, tá falando aqui o nosso querido Kiko Sartori. Então, procurar Pokémon. Meu Deus, o que vai ser dos nossos jovens? Então, passou. Durou o quê? Nem um ano. Essa febre, entre aspas, assim. Que até acho que nem foi tão febre assim, né? Não foi. Mas, enfim, por que eu tô dizendo isso? Aí a Cris Morita tá falando, é o Pokémon Go. É isso aí. Porque as adversidades vão passando, assim como na época que Kardec escreveu esse texto, trouxe aqui através do Espírito Protetor, de Francisco Xavier, de Agostinho, assim como na época era moda e era comum o duelo, onde o indivíduo sacava uma espada e matava o outro. Aqui a Fernanda está dizendo aqui que diz que é Pokémon, mas não liga a câmera não. Mas na época, Fernanda, aqui, teu filho acho que deve ser novo, ele não viveu. Isso faz uns 10 anos já. Ligava a câmera sim, eu lembro disso. Se tiver alguém mais na época aí, uns 10 anos atrás, vai lembrar do que eu tô falando. A Nayara tá falando aqui que era o Pokémon, que até hoje ela vê gente procurando. Ei, Nayara, eu não vejo, você vê. Nay, você não eu tô assim, eu tô desligado da realidade, porque eu não vejo mais essas coisas, mas tudo bem. Eu só queria usar como exemplo, assim, de coisas que passam, sabe? De modas, entre aspas, que vão passando com o tempo. Então, hoje, nós estamos vivendo um momento onde a intriga e a polarização parece que é a ordem do dia. É o que há de bom. E, pouco a pouco, nós vamos percebendo que todo o desgaste causado por isso, a intriga, a separação de amigos, às vezes de longa data, o desrespeito que passa a ser algo comum e aceitável da parte daquele que faz, porque acha que é comum, se você desrespeitar, você está no teu direito. Então eu percebo assim que esse grau de infelicidade que nós estamos vivendo coletivamente, obviamente que existem inúmeras exceções, inúmeras pessoas, como eu falei aqui, de ambos os lados, né, que são respeitosos, que expõem seu ponto de vista de uma forma
né, sem querer denegrir ninguém, sem querer ferir ninguém, eu percebo que isso faz parte. Então, nós estamos a caminho de observar que antigamente, 150, 160 anos atrás, o negócio era o duelo de espada, de matar um ao outro, de andar armado. Hoje o duelo é virtual, o duelo é moral, o duelo é verbal. Quando nós conseguirmos deixar esse tipo de ação de lado e compreender, como diz o texto aqui, não faça para os outros aquilo que você não gostaria que te fizesse. Vai haver uma grande revolução para o bem. Vamos passar a nos olhar, mesmo com as nossas diferenças, mas não de uma maneira odiosa, e sim de uma maneira que, assim, sim, existem então pontos de vista diferentes, mas o nosso desejo de conviver bem prepondera. E ele é maior do que tudo. Nosso desejo de respeito mútuo, ele supera a barreira das nossas diferenças. Vai chegar um momento, então, que não vai haver mais o duelo, e talvez, quem sabe, daqui 160 anos, talvez até antes, eu espero que seja antes, de acordo com o avanço do progresso mental e moral, eu acredito que não vão ser mais necessários 160 anos para que então nós olhemos para trás e enxerguemos que, poxa, olha, Muita mudança, né? pouco tempo atrás o pessoal se degladiava por questões de opinião, o pessoal se matava por causa de time de futebol, o torcedor vai para assistir um jogo, ao invés de torcer pelo seu time, ele quer matar o torcedor adversário, do time adversário. Então, assim, são verdadeiras infelicidades que a pessoa planta e não percebe. Pegando aqui, continuando aqui na linha do Francisco Xavier, no item 14, ele faz um seguinte questionamento, que é loucura ou coragem diante de uma ofensa? Você se considera, se alguém disser que você é louco, que você deixou de lado uma ofensa, que você tem sangue de barata, que você é um fraco, um frouxo, um covarde, ou será que você tem coragem de respeitar o seu irmão? Talvez alguém estar pensando assim, mas como é que eu faço? Eu vou deixar a pessoa me espezinhar, eu vou ficar quieto? Eu não vou revidar? Olha, se você revidar, você vai ficar igual a ela. Então, se você não quer ser igual, não quer se comparar e não quer se igualar a alguém que você considera que age de uma maneira equivocada, convém não pagar na mesma moeda, convém não entrar na linha de desafio e de fazer um trabalho de compreensão, que realmente não é fácil. Eu vou dizer para vocês aqui, falando de mim, eu não acho que isso seja fácil para mim. Talvez muitos já falar, isso aí para mim é fácil, alguém me ofende, eu já neutralizo facinho e deixo para lá e tá tudo bem, e deixo cada um carregar o seu lixo, eu não pego o lixo do outro para mim, tá tudo certo e tal. E aí o que acontece? Quando eu entro nessa linha de aceitar o desafio do outro, quando eu entro nessa linha de me contaminar, eu passo então imediatamente a ser igual ao outro. E a sabedoria consiste em não entrar na mesma vibe, ou seja, de tentar compreender o outro, de que existe nele um grau de infelicidade, de imaturidade tão grande que ele não está percebendo que ele mesmo está se destruindo. E a pergunta que nós temos que nos fazer é: eu quero entrar nesse jogo? Eu quero pagar o preço de duelar com essa pessoa? Eu quero ficar ali interminavelmente tentando expor meu ponto de vista e que vou querer uma hora ou outra entrar numa linha de vingança, uma linha de agressão? É preciso saber diferenciar isso. É preciso saber colocar isso em vivenciação na própria vida para a autopreservação, para que você então passe a se preservar. Então, isso é uma questão de coragem, de conseguir não fazer o que todo mundo faz. Como recomendou Francisco Xavier aqui. Ah, você é louco, você é uma pessoa aí onde já se viu, você não, sabe, você tinha que ter mais, ser mais peitudo aí, sabe, sair encarando mesmo. Então aí geralmente você vai encontrar às vezes uma parede, um dia você vai dar de cara na parede, né? Ainda ele recomenda aqui que seria estúpido, olha a palavra que foi usada aqui por Francisco Xavier, vou até colocar aqui, vou ler a frase para você não achar que eu estou inventando nomenclaturas e adjetivações. Ele diz assim, ó: além de ser estúpido jogar a vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que mate a este,
Por acaso a afronta não subsiste, seja qual for, seja mesmo que você consiga vencer e matar o outro, entre aspas. Matei ele virtualmente, sei lá, cancelei ele. Hoje em dia a moda é o cancelamento, né? Será que nisso não é estúpido? Agir com pessoas tratadas aqui por Francisco Xavier como miseráveis? Você vai ser estúpido lidar com o miserável. O miserável por si só já está se destruindo. Então você vai encontrar no teu caminho pessoas debochadas, irônicas, desrespeitosas, que vivem o dia inteiro contaminadas. Não entre na onda desse pessoal. Eu fiz isso muitas pessoas, infelizmente. Para de seguir a pessoa. Você não precisa nem desconsiderar, cortar a amizade aí dos vínculos virtuais aí, sociais, das redes sociais. Mas, enfim, se você deixar de seguir, você não entra em conflito, não entra em atrito, não entra em linha de indignação, e isso vai fazer um bem danado para você. São os chamados miseráveis que têm que agredir, têm que ofender, têm que ironizar, têm que debochar para se sentirem superiores. Essa é uma conduta que nós sabemos que ela é repudiosa, porque todo mundo que a gente encontra que age dessa maneira nos causa repulsa. Então, não entre na sintonia com esse pessoal. Prefira seguir pessoas com mais sensatez, com mais respeito. Obviamente que não existe ninguém perfeito nesse mundo, não existem anjos encarnados aqui. Pelo menos se existir, eu não devo ter conhecimento nenhum, porque está difícil encontrar gente equilibrada, mas tente acompanhar pessoas que têm o máximo de equilíbrio possível, têm o máximo de sensatez quando vão expor seus pontos de vista, que agem de uma forma de respeito, pelo menos. Se você não consegue concordar, pelo menos respeite, né? Seguindo aqui, finalizando a nossa reflexão, você vê que eu faço uma colinha aqui, eu pego o texto, faço anotações do lado, eu gosto de imprimir, eu gosto de manusear, eu gosto de mexer, de escrever e tal. Aqui no item 15, é muito bem claro que a citação de que o que tem mais conhecimento tem mais responsabilidade diante dos desafios. Se você tem mais conhecimento, muito será cobrado a quem é muito dado. Se você, então, é possuidor de mais conhecimento, se considera alguém de sensatez elevada, tem por obrigação preservar o bem, pelo menos aquele bem que habita o seu coração. Não se exponha de uma forma vexatória e que um dia vai te causar aí um arrependimento. Lembre-se que a comparação foi feita aqui do que faz o desafio na época. O duelista é muito mais responsável por matar alguém do que aquele que é um ladrão, que entrou na casa, ficou assustado lá, acabou dando um tiro, matou, porque ele é inexperiente, ele é fraco, ele não tem conhecimento. A pena para aquele que age de maneira premeditada é muito maior. O indivíduo frio calculista que planeja frases, que planeja espezinhamentos, que planeja ações que vão destruir alguém, esse vai ser cobrado pela própria consciência de saber que fez algo danoso e não foi casual, foi algo planejado. Como na criminalidade e como na área do direito, é punido aquele indivíduo que age de uma maneira premeditada, ele tem muito mais, a pena dele é muito maior do que aquele que age por uma emoção forte e violenta, de uma forma, às vezes, que surgiu do nada. Quer dizer, agora imagina o cara que planejou um mês, falou, eu vou matar aquele cara ali, eu vou esperar ele sair da rua, na hora que ele virar, entrar dentro do carro dele, aí eu pego e faço isso e faço aquilo. Quer dizer, planejou meticulosamente. Esse que planejou premeditadamente é alguém que teve tempo até de se arrepender e não fazia aquilo. Esse é muito mais culpado, aos olhos aqui da justiça humana, do que aquele que agiu de uma forma, assim, na emoção. Ele estava ali, surgiu um imprevisto, a coisa fugiu do controle, ele agiu de uma forma equivocada. Mas não houve nenhum tipo de premeditação. E esse vai ser muito menos cobrado. E é assim também no mundo espiritual, é assim também dentro da nossa consciência. Então, viver, por exemplo, hoje vou fazer tal publicação que eu vou dar uma cutucadinha no Beltrano, que está lá longe, lá e tal. Esse é um desafio que você está perdendo para si mesmo. Talvez o Beltrano nem vai ler o que você escreveu. Ou talvez ele vai ler e falar, coitado, nem vale a pena perder tempo, não.
Deixa esse peão aí, com essas ironias, com esse desrespeito aí de lado. Então, o problema é o que você está fazendo com você. O que a doutrina espírita volta a dizer, isso já falei várias vezes, vou falar de novo, e ainda falta falar mais umas 80 mil vezes. O que a doutrina espírita está querendo é nos privar de infelicidades que nós causamos a nós. Porque nós dificilmente vamos ficar livres das infelicidades causadas de maneira exteriorizada. Das dificuldades que nos infligirão através da natureza, revolta, de um dia dar uma tempestade, derrubar a tua casa, ou dar uma enchente na tua casa, ou então derrubar a ventania, arrancar a telha da tua casa, enfim, estragar, ter um prejuízo material, de uma árvore cair em cima do seu carro, sabe, de uma intempérie da natureza, disso você não vai ter como se blindar, porque são questões exteriores, não depende da tua vontade. Agora, a infelicidade plena mesmo é aquela que nós mesmos calculamos e planejamos e realizamos pela nossa incompetência em compreender o Evangelho. E vou te dizer um negócio. Isso que eu estou falando para vocês aqui são coisas que eu preciso aprender. Eu não sou exemplo para ninguém. Eu estou em busca de colocar isso em prática na minha vida, porque eu erro o tempo inteiro. Quantas vezes eu me pego realizando coisas que depois falo, não devia ter falado isso, não devia ter escrito isso, não devia ter... Então a gente descobre que nós somos os confeccionadores, os fabricantes de 90% da nossa infelicidade. Os outros 10% correm por conta do exterior, correm por conta da natureza, das outras pessoas, do clima, do governo, de quem quer que seja, de um parente que age de uma maneira que você considera incorreta, que você não tem como mudar ele, não tem como obrigar ele a agir melhor. Esses são 10% dos motivos da nossa infelicidade só. Ou das nossas dificuldades, melhor dizendo. Porque quem tem sabedoria e conhecimento já não se abala tanto. Não deixa com que os fatores exteriores o aflijam tanto. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está aí me assistindo, vamos parar de fabricar infelicidade para o nosso coração. Você vai encontrar vários duelistas no seu cotidiano, na sua família, no trânsito, nas redes sociais. Então, se você começar a pesquisar aí, é horripilante o negócio. Filtre mais. Selecione aqueles que valem a pena ser seguidos. Para o seu bem-estar. Não é uma exclusão de pessoas, não é uma desconsideração sua, é uma autopreservação. Para você ficar menos suscetível à irritação, à indignação e às chateações desnecessárias. Você sabe que tem um grupinho ali no WhatsApp, no Facebook, que tá bombando de um tretar com o outro lá? Sai fora desse lugar. Pesado, né? Faz o arquivamento do grupo. Ou então deixa de seguir, para de seguir aquele grupo, aquele pessoal. Isso faz parte de uma higiene, de uma sanidade espiritual que você deve cultivar na tua vida. Senão você vai no médico, você toma um monte de remédios, vai no psiquiatra, se empanturra de medicações, só vão te deixar mais calmo para ver se finalmente você para de dar importância para essas coisas que só te destroem. Então não tome remédio. Previna-se, anteceda a coisa. Ao invés de ir em busca de remédio, tome o remédio do bom senso. Ah, tem tal canal de TV que eu não posso ver porque o programa é tudo contaminado. Ah, tal programa de TV eu assisto, eu fico irritado, eu fico nervoso. Não vê mais, muda de canal. Tem milhares de lugares, de programações muito mais saudáveis e que te enriquecem, te dão felicidade. Eu mesmo vou contar para vocês que eu adoro ver o Animal Planet, ver os animais. Gosto muito de ver o Discovery Turbo, Discovery Channel, Discovery Theater. Você gosta mais. Discovery Turbo eu gosto de ver os carros e tal, que eu gosto muito de carro, moto e tal. Então, assim, ao invés de eu ver intriga, eu vou lá ver o Discovery, pronto. Discovery Theater é legal demais, tem cada programa bacana. Então, assim, filtra. Você não está agredindo ninguém, você não está desconsiderando ninguém. Você só está apenas não comprando brigas. Você só está apenas se preservando. O meu tempo é valioso, é precioso. Eu não quero gastar ele me agastando com pessoas que querem viver se agastando. Eu quero gastar o meu tempo com sabedoria, com alegria, com felicidade. Então é isso, meus amigos. Nós finalizamos aqui o nosso evangelho de hoje. Obviamente que é um texto muito longo.
Se fosse ser estudada cada frase aqui, daria para a gente falar 1 hora cada frase. Se você pegar uma frase, que vamos estudar essa frase. Obviamente não dá para a gente ser completista num estudo desse tão complexo, tão minucioso. Então a gente recomenda sempre que fique aqui no ar aqui esse conteúdo que a gente passou aqui de uma forma geral, mas não se apegue nisso. Se você tem mais curiosidade sobre o assunto, esmiúce de uma forma mais detalhada. Pegue aí o Evangelho, vá ler, sabe, vá pesquisar na internet outros conteúdos. Às vezes de uma frase dessas que a gente leu aqui, tem assim inúmeras reflexões maravilhosas. Então assim, não se detenha somente a esse estudo aqui, que ele é muito pequeno, ele é muito pouco perto da grandiosidade que tem o Evangelho. Certo, gente? Obrigado pelo comentário de cada um, obrigado pelas reflexões, pelas ponderações. Obviamente que cada um tem uma maneira de agir, de pensar, a gente respeita todo mundo e a gente tenta seguir o Evangelho, né? Eu gostaria muito de conseguir pôr em prática 24 horas por dia tudo que eu já aprendi do Evangelho. Eu já seria um anjo, já um santo aqui. Pega a sua aguinha para fluidificar. Isso. Se você tiver agora aí pronto para nossa finalização aqui, então vamos lá. Fica o convite para você com a sua água aí, sendo colocado o caminho, eu vou colocar bem aqui na frente. Aqui, ó. A espiritualidade me ajudar, como dizia meu amigo Alcântara, a desembestar, né? Ele falava assim, Alcântara, quando você desencarnar, você não vai desencarnar, você vai desembestar. Então, que eu deixe de ser bobão e com a ajuda aqui da espiritualidade amiga. Aqui. A água não desembesta ninguém, não. Pois é, mas desembestar é esforço próprio Pois mesmo. é, mas ela dá uma ajudinha para você ficar mais ligado, né? Ligado no bem, né? Pois é. Calminho. Então vamos lá, gente. Muito obrigado por mais uma companhia nossa. A gente convida você para o nosso momento da oração. Senhor Jesus, divino amigo, divino mestre do equilíbrio e do bom senso, te rogamos esse amparo, essa influenciação que o Senhor exerce por nós, para que nós tenhamos também esse equilíbrio, essa ponderação, esse bom senso no nosso dia a dia. Que nós consigamos expor a nossa vida a quem deseje, de uma forma sempre respeitosa, serena, equilibrada, e que nós não entremos em contendas que somente elevam as nossas más influências, elevam o poder vibracional negativo que exerce, então, até sobre a nossa saúde. Que nós saiamos dessa sintonia autodestrutiva e nós não aceitemos os desafios que muitos dos nossos irmãos ainda incautos, ainda inexperientes, ainda ligados com sintonias inferiores, ainda estão de posse. Que nós saibamos, mestre, te acompanhar nos teus ensinamentos, não apenas aqueles teóricos, mas principalmente na tua maneira, no teu exemplo de convivência aqui enquanto esteve conosco neste mundo 2000 anos atrás. Aos amigos espirituais, nosso carinho, nossa gratidão por nos acompanharem, obviamente, utilizando-se de ferramentas ainda muito cruas, mas que têm uma boa vontade em serem úteis. Nós agradecemos o apoio e a confiança que esses irmãos abnegados têm no nosso trabalho aqui singelo. Quero abençoar, Senhor Jesus, cada irmão aqui que nos acompanha agora, aqueles que estão aqui ao vivo, aqueles que assistem em outro momento, sejam abençoados em qualquer momento que puderem acompanhar essas lições que aqui nós tentamos ventilar. Quero também te pedir, mestre, proteção ao nosso Brasil, te pedir boa influência aos nossos governantes, aos nossos políticos, que possam guiar o nosso país para o bem de todos, diminuindo e até porque não, derrubando os muros do separatismo, dessas influências perniciosas que querem nos transformar em inimigos uns dos outros, que nós possamos estreitar mais aquilo que nos traz pontos de vista semelhantes e diminuir a intensidade e a importância daquilo que nos difere, daquilo que nos tem trazido aí contendas que têm nos prejudicado muito. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela essa oportunidade de estudar o Teu Evangelho. Nós te pedimos a permissão para que novamente estejamos aqui na terça que vem, dando sequência a esse estudo e abençoando a todos
que aqui chegarem. Obrigado, Mestre. Obrigado, Deus, nosso Pai. E obrigado, amigos espirituais, por todo esforço, por todo empenho, por toda a camaradagem conosco. Que assim seja.